E eu tenho aqui em mãos um livro muito interessante chamado Conversando com Karajan, de Richard Osborne. O Richard Osborne é um crítico musical que dedicou uma parte grande da sua vida para documentar várias conversas que ele teve com Herbert von Karajan ao longo da sua vida. Karajan é o maior regente, pelo menos o mais conhecido, assim, da indústria cultural ligada à música clássica, à música erudita, do século XX. Mas por enquanto ele foi bastante útil para elaborar a ideia desse vídeo por causa de uma frase que eu li em um trecho que eu inclusive não consegui localizar. O entrevistador, o Osborne, pergunta a Herbert von Karajan, como base para uma pergunta que vai ser desenvolvida mais além, ele diz assim: o senhor é conhecido por ter uma ideia de que cada obra musical tem somente um ponto culminante. Atenção para essa questão. Tá? Karajan responde como se tratasse da questão mais simples do mundo. Ele diz assim: é óbvio. Ora, o que significa isso? Esse é aquele momento, assim, em um livro que a gente está lendo, que a gente precisa realmente parar e refletir sobre o impacto que aquilo pode ter nas nossas próprias produções musicais, na nossa forma de tocar, na própria forma de tocar. Né? Antes de mais nada, a gente precisa compreender que um ponto culminante em uma obra é uma coisa muito difícil de definir. Tá? Não se trata simplesmente de ser aquele momento em que a gente toca mais forte, mas é o momento em que a gente dá um pouco mais de ênfase. E aqui eu estou, de propósito, tornando a minha fala um pouco mais lenta para indicar a vocês como é possível conferir ênfase a uma ideia sem que necessariamente eu precise gritar naquele momento em que eu estou dando essa ênfase. A ênfase pode ser obtida através de um recurso de andamento. A gente pode simplesmente segurar uma nota que a gente considera o ponto culminante da partitura, tornar o tempo um pouco mais lento naquele momento para que aquilo fique ressaltado, né? E isso já é suficiente para a gente dizer a nossa compreensão a respeito da partitura, porque afinal é o ponto culminante que a gente considera que seja naquele lugar, naquele momento específico. O que Karajan pretende dizer com essa expressão é uma coisa que fica ao longo da entrevista. Depois eu tive que pesquisar um pouco sobre isso com os meus próprios professores. Na época que eu li isso daí eu tinha uma certa ideia a respeito do que ele estava dizendo, mas isso é uma coisa que tem que ser pesquisada na sua própria forma de tocar.